Boa tarde a todos. Meu nome é Catiane Rosa Borges, sou bolsista ProBic e sou orientada pela professora Cláudia Guimarães Camargo Campos. Vou apresentar meu trabalho sobre a avaliação da sensibilidade do índice de UTIL aqui em Santa Catarina. Então, sabemos que o bem-estar ele está diretamente relacionado com o conforto térmico. Então, tem estudos que indicam que o conforto térmico pode influenciar tanto no nosso humor, quanto no nosso cansaço, na produtividade, na fadiga e no estado psicológico. Então, por exemplo, em dias mais quentes, a gente sabe que a gente sente um pouco mais de fadiga, um pouco mais de cansaço do que em dias mais frios. O desconforto térmico, então, ele ocorre quando a temperatura do ambiente é maior do que a temperatura do corpo, enquanto o calor é dissipado para o ambiente. E em algumas situações, então, a gente sente mais frio em dias com a mesma temperatura. Então, isso ocorre por causa da influência dos ventos. Neste caso, a perda de calor por uma determinada superfície vai depender da velocidade dos ventos. Então, quanto maior a velocidade, maior será o resfriamento. Então, o índice de Wind é o índice de resfriamento pelo vento. Então, trata-se da temperatura aparente sentida em razão da combinação entre a temperatura do ar e a velocidade do vento. Então, o objetivo do trabalho então, é avaliar a sensibilidade do índice de Wind em diferentes regiões aqui de Santa Catarina, em função das variações de temperatura do ar e do vento. Falar um pouco, então, sobre a metodologia utilizada. Então, foi utilizado os parâmetros de temperatura média do ar e a velocidade máxima dos ventos. Então, a velocidade máxima dos ventos foi utilizada para a gente obter valores mais significativos para o estudo. Porque as velocidades médias do vento traziam valores muito próximos e não trazia valores tão significativos quanto a velocidade máxima dos ventos. Foram utilizadas, então, as estações meteorológicas de Lages, São Joaquim, Florianópolis, Campos Novos e Uruçanga. O período de dados, então, foi de 2004 a 2014. Eu gostaria de ter trazido dados mais recentes, mas a quantidade de falhas impossibilitou o seu uso. Eu trouxe aqui também a fórmula que foi utilizada para o cálculo dos dados, e a fonte dessa fórmula é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA. Falando sobre os resultados e discussões, então eu trouxe a tabela dos valores de wind chill para o teste da sensibilidade entre a temperatura do ar e a velocidade do vento. Então, são valores entre 40 e menos 40 graus Celsius, e velocidades do vento entre 5 a 80 km por hora. Então, conseguimos perceber que quanto maior a velocidade do vento e quanto menor a temperatura, mais é a sensação térmica de frio. Então, a gente pode ver que tem valores ali bem significativos em relação à temperatura do ar. Aqui eu trouxe também os gráficos das estações, então, de Uruçanga, São Joaquim, Campos Novos, Lages e Florianópolis. Então, observando os gráficos, principalmente o gráfico de São Joaquim, a gente pode ver que é a cidade onde tem as velocidades máximas de vento maiores. Então, nos meses de inverno, predomina maiores velocidades de vento e menores temperaturas. A gente já verificando o gráfico de Uruçanga, a velocidade máxima do vento é quase que constante, aumentando gradativamente nos últimos meses do ano. Um gráfico que é muito interessante é o gráfico de Lages, que pelos valores baixos de velocidade do vento, a sensação térmica de calor é maior que a temperatura do ar. Na cidade de Campos Novos, os valores de velocidade máxima do vento ficam em aproximadamente entre 30 km por hora. E as temperaturas em torno de 20 graus Celsius nos meses de verão e 10 graus Celsius nos meses de inverno.
e que, apesar de ser um município muito próximo do município de Lages, a gente pode notar que os valores de velocidade máxima dos ventos são muito distintas. Então, que a gente pode observar que em todas as cidades estudadas, o índice de Wind-Child ele varia em relação à velocidade do vento. Então, no inverno, o desconforto causado pelo frio é aumentado pelo vento e afeta a sensação em relação à temperatura. Já no verão, em dias com velocidades de vento baixas, o desconforto causado pelo calor aumenta. Então, essa foi minha apresentação sobre a avaliação da sensibilidade do índice de Wind-Child aqui em Santa Catarina. Obrigada a todos.